E você que está interessado em arrematar imóveis de leilão, é interessante saber por onde começar. E eu já expliquei isso em um vídeo anterior em que o mundo dos leilões é dividido em duas grandes partes: leilões extrajudiciais e leilões judiciais. Eu entendo que para você que está começando, a parte mais simplificada são os leilões extrajudiciais. Até porque você não precisa de advogado, você mesmo consegue participar do leilão e tudo que você precisa entender são as regras. E eu prometo colocar em um outro vídeo sobre essas regras para vocês, que é a Lei 9.514 de 97. Mas hoje eu quero mostrar para vocês na prática como que a gente encontra os imóveis de leilões extrajudiciais e o que você vai olhar nesses imóveis. E para a gente poder começar a falar disso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os leilões extrajudiciais, 100% deles praticamente, são de alienação fiduciária. Já expliquei essa palavrinha bonita em um outro vídeo, mas simplificando, é quando você pega um empréstimo para comprar um imóvel. E quando você pega esse empréstimo, você geralmente recorre a um banco. Então, uma das formas da gente encontrar os leilões extrajudiciais é exatamente acessando o site dos bancos. E na atualidade, o banco que mais financia imóveis é a Caixa Econômica. Então, imóveis de leilão, basicamente uns 60% ou mais, são imóveis da Caixa. Então, lá você vai ter a maior disponibilidade. Então, o que eu vou propor aqui para vocês hoje? A gente entrar no site da Caixa, a gente identificar onde é que a gente encontra esses leilões. Depois, se o vídeo não ficar muito extenso, a gente pode entrar num segundo banco, Itaú, Santander ou Bradesco, por exemplo. É mais para vocês entenderem aonde que nós vamos encontrar esses imóveis de leilão extrajudicial, direto no banco. Então, se a gente vai aqui na tela, no próprio Google, e digita leilão Caixa Econômica, já aparecem os primeiros links da Caixa aqui. Vamos clicar aqui no primeiro de venda de imóveis. E aqui tem algumas formas de você procurar o leilão. Primeiro, que eu não acho tão interessante, é quando você clica nesse primeiro link aqui de buscar o imóvel. Eu vou abrir aqui numa outra aba para vocês verem. Quando você clica nesse link, você vai selecionar seu estado, cidade, modalidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Coloquei Goiás, Goiânia. Ele pede para selecionar alguns bairros, só que aí você começa a restringir muito. Não vou selecionar nenhum. Você pode rolar para baixo, clicar em próximo. Os dados dos imóveis, então você pode colocar aqui, se você quer com vaga de garagem, quartos, também não vou selecionar nada. E aqui ele dá o resultado. Por que eu não gosto muito dessa forma? Para você acessar aqui o site, você vai ter que clicar em algum dos links. Às vezes, quando você clica em voltar, pode dar algum erro. Mas quando você chega aqui nessa tela, essa aqui é a tela principal de cada um dos imóveis. Esse exemplo aqui, por exemplo, esse imóvel, está sendo avaliado em R$ 300.000. O valor mínimo do lance é 193. Esse aqui existe um único leilão, eu vou explicar isso numa aula posterior. E aqui tem os dados do imóvel. A parte interessante é que por aqui você consegue baixar tanto a matrícula quanto o edital. Vamos baixar aqui uma matrícula só para vocês começarem a entender como que funciona essa questão do extrajudicial. Olha só que interessante, aqui no leilão de imóveis você consegue acessar a matrícula, e a matrícula é todo o registro desse imóvel. Então você consegue ter todas as informações dele. Então, olha só, fala o apartamento, qual foi a construtora. Provavelmente aqui a construtora pegou uma hipoteca. Como se trata de uma construtora, geralmente os bancos conseguem fazer hipoteca. Uma outra informação relevante que a gente traz aqui, ó, esse imóvel é mais ou menos de 2016, a construção então dele. Aqui teve o cancelamento da hipoteca, provavelmente foi construído, e aqui a primeira compra e venda. Vejam que, se a gente ler todo esse textinho aqui, consegue ver, inclusive, o valor que foi vendido. Esse bem aqui, por exemplo, foi vendido a R$ 169.000, sendo 152 que foi o financiamento. Em alguns casos, até esse texto coloca qual que é o percentual dos juros do financiamento. Então, tem muita informação aqui. Ele coloca mais uma observação aqui da alienação fiduciária e em 2023 tem a consolidação da propriedade. Então, provavelmente esse imóvel aqui, a pessoa deixou de pagar aquelas 3 parcelas, depois de 15 dias, o banco consolida a propriedade e aí vem o rito do leilão. Tá, mas aí uma outra aula a gente detalha especificamente a questão de matrícula. Então vamos voltar lá no site da Caixa, o primeiro site. A gente tinha clicado aqui no busca de imóvel, disse para vocês que não é tão interessante. Se a gente rola um pouco mais para baixo, aqui o site da Caixa, eles são especialistas em leilões. Então eles têm já modalidades específicas, que é venda online, venda direta, que é quando você consegue entrar direto no site da Caixa e dar algum lance. Primeiro leilão, segundo leilão, que é o padrão da Lei 9.514. Aquele imóvel que a gente acabou de consultar, ele estava como licitação em aberta, quer dizer que é um lance único, uma única data, um único lance. Depois eu explico como que são essas regrinhas aqui para vocês. Ele coloca aqui também essa última modalidade.
Mas vejam que quando você rolar para o final da página, você consegue baixar aqui uma lista completa dos imóveis. Isso aqui é muito mais interessante. Vamos clicar aqui para a gente baixar. Ele pede para você selecionar o estado, vou colocar aqui São Paulo, mas da última vez que eu acessei essa lista, ela está com problema, ela baixa todos os imóveis, isso não é problema, depois a gente faz um filtro. Então ele pede para você salvar, baixou essa lista de imóveis, e aqui eu vou ensinar uma forma interessante para vocês avaliarem esse cara. E aqui no Excel tem uma forma que é melhor de você ler esse arquivo, ele foi baixado como CSV, então a gente vem aqui em dados, e você vai clicar aqui de texto CSV. Basicamente você vai baixar a sua lista e importar. E aqui ele permite você fazer algumas configurações antes de baixar. Vou clicar aqui em transformar os dados. Olha só a quantidade de informação que ele trouxe aqui para a gente. E a gente consegue ver, inclusive, em colunas separadas. Então, eu só vou ajeitar esse carinha aqui da seguinte forma. A gente pode eliminar essas duas primeiras linhas aqui. Então, eu clico em remover linhas superiores. Vou clicar aqui em 2. Já removeu aqui para a gente. Esse número do bem aqui é o número dele na Caixa Econômica. A gente vê que tem uma linha em branco, então eu posso clicar nessa setinha e pedir para ele remover o que está vazio aqui para a gente. Depois disso, eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. Essa primeira coluna eu gosto de deixá-la como texto para não ficar nesse formato que não é muito interessante. E é importante a gente colocar aqui essas 3 colunas, garantir que elas estejam como número decimal. No caso aqui o desconto estava como inteiro. Fez isso, fechar e carregar, olha a mágica acontecendo aqui pra gente. Ele trouxe aqui para nós uma lista muito mais ordenada. Pelo visto aqui ele consertou o erro, ele trouxe só a cidade de São Paulo aqui então pra gente mesmo. A gente pode vir aqui pegar São Paulo, capital, com um único filtro, selecionei aqui. E aí você consegue vir aqui nos bairros, você consegue saber o endereço. Tá aqui os preços e o desconto. Esse desconto aqui provavelmente teve problema nas casas decimais. E aqui tem todos os imóveis. Então, uma das coisas que você pode achar interessante é procurar vendas diretas para não ter nenhum intermediário, por exemplo. Você vai direto no banco e aqui ele te lista todas as vendas diretas que estão acontecendo na cidade de São Paulo, nesses bairros. Vejam que a gente entrou no site da Caixa, baixou a planilha deles e teve aqui um Excel estruturado com as informações. E depois, se você quiser acessar o site do imóvel, basta você clicar aqui nesse link. Vou pegar esse segundo imóvel, por exemplo. A gente volta lá no nosso Google, digita o link e aqui você tem todas as informações desse leilão. Eu vou dar uma outra dica interessantíssima que poucas pessoas falam na internet, mas com esse código aqui que você tem, vou copiar essa informação. A gente volta aqui nesse próprio link aqui do leilão que a gente abriu. Vejam que esse código está bem no final. Se você substituir apenas o código e apertar a tecla Enter, ele já vai direto para o leilão daquele imóvel. Então vejam tanto que esse código de cadastramento aqui da Caixa Econômica, ele é interessante. Ele aparece exatamente aqui, ó, o número do imóvel, só que a diferença é que ele tem o último dígito aqui, ele coloca um tracinho. Nesse caso é só colocar todos os números sem esse dígito e ele vai direto para o imóvel. Então você pode inclusive já deixar salvo o link padrão desse aqui da Caixa Econômica, se você tiver interesse em arrematar imóveis especificamente da Caixa Econômica e acessar os links por aqui. Eu vou pegar só mais um exemplo, então eu vou colocar aqui imóveis Bradesco, vou clicar no primeiro link, ele pede para a gente acessar a vitrine de imóveis e veículos, vamos clicar aqui em acessar, no tipo vou colocar imóveis, ele pergunta qual localização, eu não vou colocar nenhuma, eu vou colocar buscar. Então, depois disso a gente consegue fazer alguns filtros, vamos mudar o estado, vamos colocar Minas Gerais. Aqui ele pergunta alguns bairros, categoria, vamos falar que a gente quer apartamentos. Então vejam que aqui você consegue também acessar os imóveis. Vamos entrar nesse primeiro aqui de Belo Horizonte. Um imóvel de valor mínimo de 516, tipo de leilão, está escrito aqui alienação fiduciária, fala aqui as informações do leilão e para participar do leilão, ele me direciona para o site do leiloeiro. Esse caso aqui ele está usando o Mega Leilões. E aqui, muito parecido, ele te fala a primeira praça desse leilão, quanto que ele está, 516. A segunda praça está 258, no dia 17. Aqui embaixo você consegue baixar a matrícula do imóvel, você consegue acessar todo no site do leiloeiro, o edital também, que vão dizer as regras desse leilão e todas as informações do leilão tá aqui para você analisar. Para esse vídeo não ficar muito extenso, então aqui você já viu como que você consegue entrar nos bancos e aqui você tem Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco, todos esses grandes bancos que fazem empréstimos tanto para compra de casa ou apartamento. Você vai encontrar oportunidades de leilão direto no site desses bancos. A gente acessou aqui o da Caixa Econômica que disparado é o que tem o maior volume de imóveis. Inclusive vai valer um vídeo aqui te gravar especificamente para
falar as modalidades de leilão da Caixa. É assim que você consegue achar esses imóveis. E uma parte interessante é que você viu que sempre no leilão, no site do leiloeiro aqui, você vai ter acesso tanto à matrícula do imóvel quanto ao edital. Inclusive, caso você não veja isso, você pode acessar o chat lá do leiloeiro, conversar com ele, mandar uma mensagem. Geralmente é obrigatório ter essas informações. O edital é que vai determinar todas as regras do leilão, então é obrigatório isso. E a matrícula também você vai conseguir acessar, até mesmo para verificar o histórico, não só isso, mas você consegue acessar, mas principalmente se foi consolidada a propriedade, porque se não tem consolidação da propriedade, não tem nem que se falar de leilão extrajudicial. E como eu disse para vocês, eu estou gravando uma série aqui para explicar sobre imóveis de leilão. Eu acho que é uma forma interessante de se investir, você comprar um imóvel com um valor mais barato do que o valor de mercado. Eu sei que é um conhecimento que está muito falado, mas talvez não tão difundido, então por isso que eu resolvi gravar essa série aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, deixa aquele like, nos ajuda bastante, e nos vemos no próximo.